Bom dia. Bom dia, galerinha. Vai chegando. Só costuma demorar para chegar pela manhã assim? Eu não começar a aula assim. Seres humanos. Galera, bom dia. Eu vou começar a aula. Tá gravada. Quem quiser pegar o início depois pega. A gente não perder muito tempo aqui. Vocês não ficarem esperando. Já é 8h04. Eu vou continuar falando sobre climas, né? Para encerrar. Eu vou só voltar um pouquinho na aula de ontem, porque acabou que eu esqueci de falar sobre a degradação dos domínios morfoclimáticos. Eu falei que não ia falar sobre as características. Eu vou falar, peguei errado aqui. Eu vou falar sobre as características de maneira global, também falar de monções, mas só para finalizar sobre os domínios morfoclimáticos, eu esqueci de falar sobre a degradação deles, né, sobre os fatores que vão degradar os domínios morfoclimáticos. Então, tem os domínios, que eu já expliquei para vocês, né, a gente tem os domínios morfoclimáticos, amazônicos, cerrado, sertão, o da Caatinga, aliás, mares de morro, das araucárias e pradarias, né? Então, eu tenho a degradação... Professor, Oi! não tá aparecendo não, pelo Ah, menos não? pra mim, o slide. Ah, obrigado. Eu acho que não compartilhei. Peraí. Isso aqui. Apareceu agora? Sim, Beleza. Então, esse aqui é o de ontem. Eu falei dos domínios morfoclimáticos. Cadê? Aqui. Então, tem os domínios, né, as áreas de transições que eu expliquei ontem. Aí ficou faltando falar dos fatores que degradam esses domínios, né? Que isso aí acho que eu posso
pode ser o mais cobrado de vocês, mas até ter as características, porque as características vai ser muito comum. Eu vou falar de maneira geral mais na frente ali, de maneira mais ampla a nível global, mas aí a gente tem a degradação deles, né? Quais fatores que vão degradar esses domínios. Então, eu tenho a caatinga. O que vai influenciar na degradação da caatinga? Eu tenho a produção de carvão vegetal influenciado principalmente na parte mais ao norte do Nordeste aqui, ó, que eu tenho a produção de gesso, né? E o carvão vegetal vai ser usado nessa indústria gesseira aí. O Nordeste é um dos principais fornecedores de gesso para a região sudeste do Brasil aqui. Eles produzem bastante e usam muito carvão vegetal na produção desse produto aí. Na faixa aqui dos mares de morros e na região litorânea, eu tenho um processo de colonização que vai ser bastante intenso na faixa litorânea. Eu vou ter um processo de urbanização e industrialização, principalmente na região sudeste aqui. Então, a degradação da Mata Atlântica, por exemplo, que é a vegetação típica desse domínio, ela vai ocorrer muito, ela vai se dar muito por causa desses fatores aí. Primeiro, um fator histórico, que é a colonização, que vai acontecer por razão óbvia na região litorânea. Eu vou ter a extração de pau-brasil. Depois eu vou ter no Nordeste aqui a retirada da vegetação para a implantação das culturas de cana-de-açúcar. E no Sudeste aqui eu vou ter um processo de urbanização e industrialização que vai ser muito intensificado, né? Principalmente a partir da segunda metade do século XX aí. Então, a Mata Atlântica é desculpa, a floresta que a gente tem com maior nível de vegetação, de destruição, né? Mas a floresta amazônica é muito degradada. Sim, mas a floresta amazônica ela é muito grande. Então, a quantidade, a porcentagem, proporcionalmente falando, de destruição da Mata Atlântica é o maior bioma que a gente tem devastado no Brasil aí. Mais ao sul, a gente tem as matas de araucária, que elas vão ser destruídas em função da exploração da madeira e depois da implantação da agricultura. No caso do domínio do Cerrado, eu vou ter uma influência muito grande da expansão da agricultura, principalmente as lavouras de soja, que vão substituir a vegetação natural para a implantação dos cultivos de soja aí. E na floresta amazônica, eu tenho a questão da pecuária extensiva e o extrativismo. Aí na Amazônia, a gente abre algumas discussões. Vocês podem ter aqueles mapinhas que formam, que é chamado de arco de desmatamento, que é como se fosse um arco, né, que pega dessa região aqui de Rondônia até a região do Maranhão, que é quando você tem um desmatamento avançando para dentro da floresta. Por que a gente tem pecuária extensiva aqui e não a agricultura? Os solos da Amazônia não é um solo rico, eu falei isso na aula passada. Então, esses solos da Amazônia não é tão visado para a agricultura, ele vai ser mais visado para a criação de gado no sistema extensivo, né, que é onde você solta o boi lá e deixa ele engordar sem um tratamento refinado, sem muita tecnologia, que é o estilo de confinamento. Uma outra coisa que vai degradar muito o bioma da Amazônia é o extrativismo. É extrativismo tanto de madeira quanto extrativismo de recursos minerais. Aí a gente tem os garimpos ilegais, que vão degradar muito, além de degradar a floresta em si, ela vai jogar muitos poluentes, muitos detritos, muitos rejeitos nos rios, e a gente tem o extrativismo feito de maneira regular, feito pelas grandes mineradoras, né? O solo da Amazônia é um solo rico em recursos minerais, então ele é muito visado para essa atividade econômica do extrativismo aí, certo? A gente tem ouro na Amazônia, a gente tem muito minério de ferro, a gente tem até petróleo na Amazônia. Então, esse subsolo rico em minérios vai fazer com que seja muito visado para o extrativismo mineral. Então, as causas principais de destruição de cada biomazinho desse aí é esse aqui que eu esqueci de falar. Bacana? Aí eu vou abrir o outro slide, que é sobre tipos de clima que eu falei que ia falar. Está compartilhando o outro slide? Domínios climáticos. Está compartilhando, cara? Domínios climáticos aí? Sim ou não? Sim. Ah, tá. Beleza. Beleza. Eu falei que eu não ia falar, eu vou falar de maneira bem resumidinha até eu chegar no clima de montanha, que eu acho que é mais importante pontuar
falar de maneira mais específica, né? Então, quando eu expliquei sobre os fatores climáticos para vocês, eu expliquei sobre as zonas climáticas que vai gerar domínios de climas diferentes, né? Então, dentro do domínio intertropical, né, dentro dos trópicos aqui, ó, eu vou ter o clima equatorial e o clima tropical, né? O clima equatorial, ele vai ser caracterizado por médias de temperaturas acima de 25 graus, elevados índices pluviométricos. O clima equatorial, ele vai ser mais chuvoso do que o clima tropical. Logo, a minha vegetação, ela vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ter uma vegetação ombrólia, né, com elevada umidade, latifoliada, que são folhas grandes, perennifólias, que são folhas que não vão cair. Esse tipo de vegetação não vai perder folhas na época do outono, por exemplo, porque tem muita água disponível, as plantas não necessitam dispensar essas folhas. Então, eu tenho, dentro das florestas equatoriais, como exemplo, a floresta amazônica e a floresta do Congo. Aí, uma coisa que eu tenho em cada clima aqui, nesses slides aqui, é um climograma. A interpretação de um climograma é importante, se vocês lembrarem, se vocês querem saber, é bem importante vocês lembrarem isso. Por exemplo, o climograma seria um gráfico, dois gráficos juntos, que vai indicar para a gente as médias de temperatura e as médias pluviométricas de uma região durante o ano, né? Eu tenho os meses aqui de janeiro a dezembro. Os gráficos de barra vai representar a minha precipitação em milímetros. Não sei se vocês sabem ou não lembram, mas o que é milímetros de chuva? Um milímetro de chuva é 1 litro de água que cai dentro de 1 metro quadrado, certo? Então, eu tenho médias pluviométricas, médias de chuva bem elevadas durante o ano inteiro nessa região de clima equatorial. Eu tenho médias aqui em torno de 200 milímetros de ano praticamente o ano inteiro. Ou seja, durante todos os meses do ano, vai cair em média 200 litros de água para cada metro quadrado. Então, é chuva para caramba. As médias de temperatura vão ficar sempre acima de 25 graus. Então, percebe-se que é um clima de médias de temperatura elevadas, né? Obviamente, eu posso ter picos aqui de temperatura maior, menor, mas média, eu tenho mais ou menos em torno de 27, 28 graus durante o ano inteiro aí. Aí, o clima tropical, né? Qual é a diferença do clima tropical para o clima equatorial? É o que a gente percebe no climograma. Então, o climograma consegue explicar para a gente já de maneira direta a diferença de um para o outro. No equatorial, você não tem esse buraco na chuva aqui. Você não tem uma época, uma estação do ano de seca. Já no clima tropical, a gente tem alguns chuvosos e épocas do ano com clima mais seco, certo? E essa época do ano de clima mais seco vai coincidir com as temperaturas mais baixas. Então, eu tenho médias de temperatura em torno de 25 graus, já não mais acima de 25 graus, vou ter épocas do ano que vai fazer menos de 25 graus. Um exemplo disso é Cuiabá, por exemplo. Cuiabá é uma cidade com clima na época do verão extremamente quente, mas tem época de inverno que o clima, a temperatura vai cair bastante, no Mato Grosso do Sul. Então, eu tenho épocas do ano mais chuvosas e épocas mais secas, beleza? O clima tropical, ele vai variar de tropical seco para tropical úmido, aí vai depender de algum outro fator climático, né? No semiárido, por exemplo, vou ter o tropical semiárido. O tropical seco, no Cerrado, é marcado por uma estação do ano mais seca, né? Que é a época de inverno. Essa época do ano em Brasília, por exemplo, é um tempo extremamente seco. Na época de verão, você vai ter chuvas um pouquinho mais abundantes. É um clima mais chuvoso do que o tropical semiárido, o tropical seco, nesse caso aqui. Então, vou ter a vegetação típica do tropical seco do Cerrado, que eu tenho esses campos limpos aqui, que eu cheguei a explicar, que são áreas como se fosse um capim nativo, natural, vegetação natural dali, com poucas árvores de porte médio, troncos retorcidos, mas é uma vegetação para diferenciar do semiárido mais verde, né, do que o semiárido. A Mata Atlântica também é um clima tropical, só que um tropical úmido, influenciado pelas massas úmidas oceânicas, né, uma floresta parecida com a floresta amazônica, só que de porte mais baixo e menos adensada. Né? Eu já não vou ter mais aquela característica ombrólia, latifoliada que a floresta tropical tem. Certo? Muito bem.
Dentro desses domínios tropicais, galera, que é aqui que eu queria parar um pouquinho para explicar. Eu vou ter lá no Sudeste Asiático um clima chamado tropical de monções, né? Esse clima tropical de monções, ele é caracterizado por duas estações, né? Bem definidinhas, que é uma estação de monções secas e monções úmidas. Só que as monções úmidas são bastante úmidas, né? Tem um títulozinho do texto aqui, eu não vou ler o texto, mas depois vocês podem pegar para dar uma olhada. Assim, o clima mais chuvoso do mundo. O que que acontece? Aqui a gente tem uma influência de alguns fatores climáticos. Eu tenho aqui a influência da minha movimentação atmosférica, da minha movimentação de massas de ar atmosférico, e eu tenho uma influência muito grande da minha cordilheira do Himalaia. Como que essa cordilheira vai influenciar aqui? Vamos lá. Na época de inverno, na Ásia, aqui eu estou com a linha do Equador aqui, tá vendo? Na época de inverno na Ásia, essa área aqui, ó, do Trópico de Capricórnio, do Equador para baixo aqui, vai receber maior insolação, eu vou ter maior temperatura, logo eu vou ter uma diminuição da minha pressão atmosférica nessa área aqui, mais ao sul, e um aumento da pressão atmosférica nessa área aqui da Cordilheira do Himalaia. Então, quando eu tenho zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão atmosférica, os ventos, a massa de ar das altas pressões atmosféricas, eles vão se deslocar para as áreas de baixa pressão atmosférica. Então, os ventos que vão soprar aqui na Ásia vão ser ventos provenientes do continente, que são ventos secos, certo? Então, o vento vai soprar do continente em direção à minha linha do Equador, em direção ao Oceano Índico. Logo, eu vou ter as minhas monções de inverno, que são monções de climas, monções secas, de ventos secos. Quando eu vou inverter a minha estação do ano, quando eu vou ter o verão aqui no continente, na parte sudeste do continente asiático, aqui na direção da Índia, aqui, eu vou diminuir a minha pressão atmosférica na minha área continental, certo? Aqui no oceano vai gerar uma área de alta pressão atmosférica em relação ao continente. Então, os ventos vão se deslocar do oceano para o continente. Então, eu vou ter uma inversão do sentido do vento. Ah, pessoal, mas eu nunca vi falar isso na minha vida. Já. Para quem mora em Linhares, é muito famoso o vento sul, né? O que é o vento sul? É um vento que vem do sul, só que é um vento seco, né? É aquele vento influenciado pelas zonas polar, a massa de ar polar que vem do sul, então é um vento frio e seco. Quando vem esse vento sul, não chove na região nossa aqui. Então, quando a gente tem um vento mais norte, um vento mais oceânico, é quando a gente tem as chuvas mais intensas na nossa região. Então, é exatamente o que acontece lá na Índia. Quando eu tenho essa inversão do sentido do vento, eu vou ter uma quantidade de chuva maior. Mas por que essa chuva vai se concentrar nessa região? Por que eu vou ter esse volume de chuva tão absurdo nessa região? Pra vocês terem ideia, o volume de chuva chega a 400 mil milímetros anuais. Em Linhares, chove em média 1.600 milímetros anuais. Então, é uma quantidade de chuva 3 vezes mais do que chove aqui, concentrado em um período do ano muito curto, né? Então, é dilúvio. As monções de lá são chuvas de dilúvio. Por que essas chuvas são tão concentradas nessa região? Por causa da Cordilheira do Himalaia. Então, a Cordilheira do Himalaia vai servir de barreira orográfica. Eu vou ter essas chuvas sendo canalizadas para o continente e criando uma barreira nessa região, fazendo com que essa região seja extremamente chuvosa, né? Ele vai se deslocar para aqui e levar a chuva até a região da península da Coreia aqui, certo? O fato é que eu vou ter a influência das minhas massas de ar e a influência do relevo como barreira geográfica para a chuva. Bacana? Por sinal, atrás da cordilheira do Himalaia, eu vou ter a formação de um deserto, justamente porque a cordilheira vai impedir a passagem dos ventos úmidos e os ventos que vão conseguir transpor a cordilheira vão ser ventos mais secos. Então, assim, o que vocês precisam focar é o que é as monções, essas quantidades são o que é as monções? As monções são os ventos que vão influenciar no tempo atmosférico da região. Eu vou ter monções de inverno, que vai produzir um clima seco, e as monções de verão,
que vai produzir para mim uma condição úmida de bastante chuva na região do Sudeste Asiático. Bacana? Muito bem. Aí, dentro dos meus domínios subtropicais, eu vou ter também uma diversidadezinha de clima. Por quê? Imagina o seguinte, o clima subtropical está na zona temperada, né? Norte e sul. Lá desde a sexta série, vocês aprendem que quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente é. Então, o clima da zona subtropical, próximo aos trópicos, vai ser mais quente do que próximos às áreas polares. Então, eu vou ter, por exemplo, o clima subtropical de pradarias, de campos limpos, que vão ter médias de temperaturas mais baixas do que os climas tropicais, só que mais altos, por exemplo, do que os climas mais próximos das áreas polares. Bacana? Dentro do domínio subtropical, eu vou ter alguns climas específicos, como o clima mediterrâneo, por exemplo. O clima mediterrâneo, ele vai criar um ambiente parecido com um ambiente de savana, só que ele vai inverter a relação de temperatura e de chuva em relação ao clima tropical, por exemplo. A época do ano que eu tenho mais chuva no clima mediterrâneo não é a época de verão, como no clima tropical seco. Seria a época de inverno, ou seja, eu estou falando do clima mediterrâneo porque lá é hemisfério norte, né? Então, o inverno lá vai ser na época de dezembro a março. Então, na época mais fria, na época de temperaturas mais frias, eu vou ter a quantidade de chuvas maiores no clima mediterrâneo. Na época que o clima esquenta, eu vou ter uma quantidade de chuva uma quantidade menor de chuva. Por quê? No caso da Europa, o clima mediterrâneo na Europa é no sul da Europa. No caso da Europa, isso vai acontecer porque na época de verão de lá, é quando eu tenho ventos secos do deserto do Saara, impedindo a formação de umidade, impedindo a formação de chuva naquela região. Bacana? Então, para criar um parâmetro, eu tenho chuva, no clima mediterrâneo eu tenho chuva na época de temperaturas mais baixas e clima mais seco na época de temperaturas mais altas. Esse clima frio eu acho que não precisa nem falar, eu queria chegar na vegetação de montanha. Por que eu queria falar de vegetação de montanha, galera? Pelo seguinte, quando a gente falou sobre fatores climáticos, a gente aprendeu que o relevo, a altitude, vai influenciar na temperatura de um lugar. Porque quanto mais alto eu estou, né, mais frio vai ser o meu tipo de clima. Então, a montanha ela vai influenciar no clima de dois fatores por dois fatores diferentes. O primeiro fator é diretamente por causa da sua altitude, né? Quanto mais alto aqui, eu vou ter menor a minha temperatura. E o outro fator é aquilo que vocês viram com as monções, que é a montanha servindo como barreira geográfica para a umidade, certo? Beleza. Então, eu vou ter nas altas montanhas, né, nas cadeias de montanhas, a Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, nos Alpes suíços, nas próprias montanhas rochosas dos Estados Unidos, em alguns pontos, eu vou ter uma estratificação da minha vegetação, certo? Nas áreas mais baixas, eu vou ter uma vegetação típica daquela região latitudinal. Se for uma área de floresta equatorial, né, eu vou ter uma floresta equatorial na minha base. Se for uma área de floresta tropical, eu vou ter uma floresta tropical na minha base. E à medida que eu vou subindo a minha temperatura, eu vou tendo vegetação típica de clima frio, né? Taiga, depois eu vou ter tundra, igual tá aqui, a vegetação de coníferas, que seria as minhas próprias taigas, depois eu vou ter a vegetação de tundra, né? Que é num lugar bem mais frio, que são tundra são musgos que só vai aparecer quando tem um degelo e o solo vai ficar exposto. Nas áreas mais elevadas das montanhas, eu vou ter o que se chama de neves eternas. Essas neves eternas elas vão acontecer principalmente nos picos de montanha, porque elas nunca vão descongelar, ao contrário das áreas polares, né? Dependendo da área polar, vai ter o degelo durante determinadas épocas do ano. Tá, beleza. Então, eu já tenho altitude e vegetação, por causa do clima. Aí eu tenho aqui, ó, barlavento e sotavento. O que é isso? Isso é quando eu associo a minha montanha a um fator geográfico de influência no clima, certo? Então, o que é a minha costa barlavento?
seria onde eu tenho os ventos úmidos, certo? No caso da Índia, por exemplo, essa costa aqui seria a parte voltada para o Oceano Índico. Então, desse lado aqui da Índia, eu vou ter a minha costa Barlavento. Desse outro lado aqui, eu vou ter a minha costa Sotavento. Por quê? Aqui é a parte de ventos secos. É a parte onde eu não tenho umidade disponível. Nesse caso aqui, cadê? A cordilheira do Himalaia está aqui. Essa aqui seria a costa Barlavento e essa aqui seria a costa Sotavento. Bacana? Isso aqui, galera, vai acontecer... Peraí. Isso aqui vai acontecer na cordilheira do Himalaia. É bem fácil as pessoas entenderem, porque aqui a gente tem um continente... aqui a gente tem um continente, né? Os ventos são secos, tal. Beleza, é fácil de entender. Só que aqui na região da América Central, a gente tem a Serra Madre Oriental, que isso também vai acontecer. Por que que isso vai acontecer? Porque eu tenho os ventos alisos influenciando nessa região aqui, ó. Desculpa. Eu tenho os ventos contralisos influenciando nessa região aqui. Então eu vou ter de um lado da minha Serra Madre Oriental uma costa Barlavento e do outro lado uma costa Sotavento, apesar de eu estar numa estreita faixa de terra continental e aparentemente eu ter climas úmidos dos dois lados da minha montanha. Só que eu não vou ter por causa da predominância dos sentidos das minhas correntes de massas de ar. Bacana? Eu tenho os meus domínios da aridez. Os domínios da aridez são os tipos de climas, são climas específicos muito áridos. Aí eu tenho os climas desérticos, que são influenciados pelas correntes marinhas frias, que eu expliquei quando expliquei sobre os fatores, minha continentalidade e o meu relevo. Esses climas vão ter elevada amplitude térmica. O conceito de amplitude térmica é aquele conceito de quanto maior a diferença entre menor e maior temperatura do dia, maior é a amplitude térmica. No clima árido vai ser as maiores amplitudes térmicas que a gente vai ter. Afloramento de lençol freático dentro do clima desértico vai formar os oásis, né? O que é um oásis dentro de um deserto? Vocês provavelmente já ouviram falar nos oásis, né? Aquelas áreas de deserto imensas, que eu vou ter aquela ilha de vegetação no meio daquele deserto. O que é isso? É aquilo quando você tem um afloramento dos solos, né? E uma disponibilidade de água naqueles solos, e vai surgindo vegetação a partir daí, que vai proteger aquele microambiente, criando um microclima naquele lugar. Aquilo ali é um oásis, é um afloramento do lençol freático com solos que proporciona o surgimento de vegetação. Bacana? O clima desértico e o clima semiárido, eles vão se diferenciar, porque no clima semiárido eu vou ter uma precipitação, uma quantidade de chuva muito pequena, mas eu vou ter uma quantidade de chuva regular, em torno de 300, 600 milímetros por ano. No caso do sertão nordestino, essa média chega até 800 milímetros no ano. Quando é muito chuvoso, a gente tem anos de exceção de 1.000, 1.200 milímetros de chuva no ano. É uma quantidade de chuva muito pequena, mas o problema do caso do semiárido nordestino nosso não é só necessariamente a quantidade de chuva muito pequena, porque em Linhares, como eu falei, chove 1.600, 1.800 milímetros durante o ano. O problema de lá é que a chuva é muito concentrada durante o ano. Eu tenho solos rasos, solos empobrecidos, que eu não vou conseguir ter um aproveitamento dessa água nesse período muito curto. Bacana? Eu acho que a gente conseguiu falar tudo aí sobre esses climas. Galera, acho que a gente conseguiu falar tudo sobre os climas aí. A gente pode encerrar o assunto sobre domínios climáticos aí. Cadê vocês? Estão aqui. Pessoal, tem alguma dúvida sobre isso aí? Tá tranquilo? Cadê? Tranquilo. Eu vou encerrar a aula e vou mandar uma listinha de atividade para vocês fazerem,
para a gente dar continuidade em outro assunto na semana que vem. Bacana? Eu vou encerrar e mando a listinha de atividade para vocês. Beijos, até semana que vem.